Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do MacCast AgroMais, o nosso podcast que se propõe a discutir as questões do agro, da agricultura, da pecuária, da transição energética, da logística, tudo envolvendo o agro brasileiro. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e se você curte o nosso podcast, curta mesmo, compartilhe, avise os outros e também baixe o aplicativo do MacPlay, o primeiro streaming gratuito de uma instituição brasileira. Então você pode baixar aí ou pode nos acompanhar em redes sociais e no YouTube também. Eu tenho sempre o prazer de me acompanhando aqui, Dr. Marcelo Barreto. Isso aí. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, né? Que é a logística do agro. A gente sabe que a soja dentro da porteira é mais barata do mundo, mas só até ela chegar ao porto ocorre alguma coisa, nós vamos discutir aí perspectivas e melhorias nesse sistema. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero que você assista um vídeo que a gente separou para que você entenda melhor sobre o tema de hoje. Roda! A ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, uma agência reguladora. Essa informação não ajudou muito, certo? Mas eu vou lhe explicar. Uma agência reguladora regula e fiscaliza alguma coisa. No caso da ANTT, são os transportes terrestres. Mas não são todos os transportes terrestres do Brasil. Nós não cuidamos de metrô, por exemplo, nem do transporte que vai de um município a outro. Quem cuida desses transportes são os governos estaduais. Eu sei, é confuso, mas vou contar como funciona. A ANTT cuida do transporte rodoviário de passageiros, aquele que é feito em ônibus, sabe? Mas só o que vai de um estado para o outro, ou que sai do Brasil para os países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Cuida também do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, mas só os que atravessam as fronteiras dos estados, e os trens turísticos, como o trem do Forró na Paraíba. As rodovias federais que têm pedágio também são de responsabilidade da ANTT. São as que têm BR no nome, como a BR-116 ou BR-101, onde está a concessão da Ponte Rio-Niterói. O transporte de cargas também é por nossa conta. Registramos caminhoneiros e fazemos regras do transporte de produtos perigosos, como combustíveis e inflamáveis. Pois é, e nós estamos aqui hoje com a presença do Felipe Queiroz, que é diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Obrigado pela sua presença, viu, Felipe? Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no MacCast AgroMais. Eu que agradeço pelo convite. Instituição da qual eu faço parte, a Mackenzie, super importante e relevante para o país, tradicional na formação de capacidade intelectual para o país e agora inovando com esse programa para discutir esse problema muito relevante do país, que é a eficiência logística, né? Como que a gente se torna mais produtivo e competitivo para escoar as nossas cargas. O Felipe, além aspectos que são aqui tema do debate de hoje, né? Como que a gente pode estruturar bons projetos que aumentam a nossa oferta de infraestrutura, que no fim do dia vai transportar essa carga, as nossas commodities agrícolas de maneira mais barata, mais rápida, ou seja, mais eficiente para chegar lá no nosso consumidor final, no nosso mercado consumidor, não só barato da porteira para dentro, mas barato também da porteira para fora. E sustentável, né? Que também. Como consequência, né? A gente quer que a soja, além de ser sustentável dentro da porteira, ela seja sustentável no seu processo de distribuição e armazenamento, né? A gente tem visto isso, a questão de a gente tratar os impactos globais dessas políticas nossas, né? Daí a importância desse tema. Felipe, você é servidor de carreira, né? Sou servidor de carreira, tenho quase 20 anos na administração pública federal, passei em diversos órgãos, IBGE, DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o outro braço da onde, eu diria, de onde eu estou hoje, que na agência, que é quem faz as obras públicas, né, constrói rodovia, ferrovia e faz obras em hidrovias também com orçamento público. Depois, hoje, fui servidor do DENIT, hoje sou servidor do Ministério da Gestão. Passei 8 anos no Ministério de Transportes e Infraestrutura e agora 2 anos na agência. Já que a gente falou tanto da soja, queria saber, a soja está pronta? Qual que é o caminho que ela percorre a partir da porteira para fora? Aí depende de onde ela está localizado, né? Se a gente pudesse simplificar aqui, o nosso grande centro produtor
de grãos, né? Soja e milho, commodities agrícolas que o Brasil exporta em larga escala. É hoje o centro-oeste brasileiro, então a gente está falando de Mato Grosso do Sul, uma parte de Goiás também. E você tem, sobretudo, uma soja que desce, né? Em geral, boa parte dessa carga aí vai depender de algumas questões de sazonalidade, mas é algo da ordem de 70%, 80% dessa carga ela desce ali para os portos ou de Paranaguá ou de Santos, sendo que para o porto de Santos você tem uma operação ferroviária bastante eficiente, né? Você tem a rodovia rumo Malha Paulista, que sai ali de Rondonópolis, uma cidade mais ao sul do Mato Grosso, e vai até o porto de Santos, chegando no sistema ferroviário lá dentro do porto de Santos. De trem. De trem, o que endereça a sustentabilidade, como o Marcelo estava comentando conosco, né? O modo ferroviário é muito mais eficiente. Quando a gente fala em sustentabilidade, se a gente voltar 2 casas no tabuleiro, antes de boas práticas ligadas à questão ambiental, social, que são igualmente importantes, é sobretudo a gente usar o que a gente tem de maneira mais eficiente. E transportar grão, longa distância, muito volume por ferrovia é muito mais eficiente do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, reduz acidente, reduz tempo, custo. Então a gente tem uma operação eficiente ali no Porto de Santos e outra parte dessa carga, aí não por ferrovia, mas de caminhão, de rodovia, vai para Paranaguá. Também um porto importante ali no litoral paranaense para exportar nossas cargas. E ainda uma parcela sobe porque é o Arco Norte, uma BR muito importante, BR-163, chega em Miritituba, Itaituba, ali nas margens do rio Tapajós, e aí você tem um transbordo hidroviário e essa carga segue ou dali já ao longo curso, né, para ir para o mercado externo, ou ainda faz ali um tombo, seja em Santarém, no Pará ainda, ou em Vila do Conde, já lá mais próximo de Belém. Isso é interessante a gente conhecer essa malha existente, né? Porque é uma grande questão, né? Eu visitei o Porto de Paranaguá, é uma coisa assim, é uma logística interna, né? Muito grande, você encher um navio de soja, né? E quais são as perspectivas, quais são os direcionamentos que a gente vê nessas áreas aí para melhorar a eficiência, que na verdade o volume é gigantesco, a gente não tem noção daquilo que a gente exporta, né? É isso. Eu diria que o volume é grande e o que tem de barreira de crescimento para ele hoje é a eficiência logística. Então a gente tem, seja a fronteira agrícola para continuar explorando sem grandes restrições, seja o próprio aumento da produtividade nas terras que já produzem hoje como uma possibilidade real. O desafio é a gente conseguir escoar essa carga. Tem um desafio também de armazenagem no Brasil para você poder vender isso quando é mais interessante, né? Não só na safra, numa relação ali de preço das commodities. Oferta, né? E demanda, né? Oferta e demanda. Então, acho que as perspectivas, então, olhando para a logística, dado que é o ponto principal aí para esse setor, são, quando a gente observa o nosso Plano Nacional de Logística, o PNL, que projeta o que deveria ou o que deve ser feito até 2035, você vê alguns movimentos. O primeiro dele a gente acabou de falar, que é você migrar cada vez mais carga do modo rodoviário para modos mais eficientes. Sobretudo quando a gente fala do agro, sobretudo ferrovia, e tem também uma participação, uma parcela que ainda é residual, mas vai se tornar cada vez mais importante, que é a parcela hidroviária. Então a gente conseguia utilizar, aproveitar bem os nossos rios, essa integração multimodal. E aí como que a gente faz isso? O plano está aí, traz as diretrizes, e qual é a parte tática operacional? Como é que você desdobra isso? 2 grandes braços. O primeiro braço, o orçamento público. Então a gente veio de um momento de maior austeridade fiscal e a gente está agora no momento com mais espaço fiscal para investimento. E o que a gente observa, por exemplo, é um orçamento do Ministério dos Transportes para construir rodovia e ferrovia da ordem de 15 bilhões. O ano passado foi 23 bilhões. Obviamente não faz frente a todo o desafio que a gente tem, mas já é muito melhor do que o cenário de 22, por exemplo, onde a gente tinha um orçamento da ordem de 5, 6 bilhões. Então, a gente está falando de triplicar, eventualmente quintuplicar esse orçamento, o que traz uma capacidade de investimento, recuperação da malha importante. A outra parte é a carteira de investimentos via PPP,
parceria público-privada. O Brasil é hoje o segundo país que atrai investimento estrangeiro nas Américas, só atrás dos próprios Estados Unidos. E isso se dá por algumas razões. A primeira é você ter uma carteira de bons projetos, projetos bem estruturados, projetos que foram estudados, que o que está dito lá faz sentido. O empreendedor privado ele vai olhar, vai fazer as contas dele, vai falar que isso aqui faz sentido, portanto o retorno esperado ele deve ocorrer. O segundo é um arcabouço institucional organizado. Então as instituições trabalhando, cada um fazendo a sua parte, freios e contrapesos, né, dentro da relação público-privada. E o Brasil tem amadurecido nesse sentido. Se eu puder dar um exemplo, é a discussão que a gente tem hoje no TCU, que sai de uma perspectiva mais dracônica, de ser uma corte de contas, de controle, que está tentando ali pegar o gestor público no erro, no detalhe, quando o gestor público tomou uma decisão com a boa vontade, boa fé de acertar, e eventualmente os fatos se impõem e você não consegue chegar no resultado esperado. Então a própria Lindb, que mudou essa perspectiva, né, que hoje vai penalizar o gestor público só quando for comprovado o erro grosseiro ou má fé, bem como a mudança da postura do TCU, que hoje participa da construção das soluções, ex ante se manifesta, para que a gente possa, no final, entregar o resultado que é uma infraestrutura de qualidade. E uma carteira consistente, com ritmo. Então a gente está falando, por exemplo, esse ano a gente vai completar só de licitações de leilões da agência de rodovias, a gente vai completar 9 leilões. Esse é um recorde histórico. Nos últimos anos a gente fez 4, 5, né? Nos últimos 4, 5 anos. Uhum. Então isso é por quê? Porque há uma curva de maturidade, aprendizado institucional de longo prazo que permite hoje as instituições terem essa cadência, esse ritmo. E por que isso é importante para trazer investimento? Porque o privado se organiza, bota a sua equipe para estudar, aloca capital, fazer uma operação dessa não é trivial, né? Assim, não é do dia para a noite, que, né, o cara precisa ter tempo, e, enfim, condição de estudar com segurança onde ele vai colocar o suado, o dinheirinho dele ali. E quando você tem uma cadência, você tem uma carteira, quando o Brasil fala, olha, a gente, seja na energia elétrica, talvez que é o setor mais maduro nesse sentido, seja nos outros setores, agora o setor de transporte, essa é uma decisão de Estado e tem 10, 20, nos próximos 20 anos o Brasil vai seguir essa tendência. Faz sentido o investimento privado vir para cá para fazer frente a essa carteira. E quando a gente fala do agro especificamente, a gente tem excelentes notícias. Então a gente teve aqui semana passada, por exemplo, na B3, o leilão da Rota do Zebu. A gente não é o agro, é mais a pecuária, né? É o trecho que liga ali Uberaba a Belo Horizonte, da BR-262, né? Uberaba, o berço da raça Zebu, mas você tem ali uma série, um ecossistema, né? Por volta das questões agropecuárias, que vão significar, que vão receber, do ponto de vista de infraestrutura rodoviária, mais de 8 bilhões de investimento, duplicar mais de 40 quilômetros de rodovia. Então essa é uma boa notícia. A gente tem ainda em dezembro licitações de trechos que estão muito conectados com o escoamento da carga que vem do Mato Grosso. Então, se eu puder destacar é o trecho Centro-Norte 1, sai ali de Rondonópolis e vai até a região de Rio Verde, no Goiás, e depois se conecta com as rodovias BR-050 e outras rodovias 060 que descem para São Paulo. Então, a gente está falando também de duplicação, de terceira faixa. Eu não sei se todos sabem, mas quando a gente coloca uma terceira faixa, principalmente onde você tem uma rampa, uma subida, você traz muita eficiência porque você permite que os veículos mais pesados encostem ali à direita, você evita aquela formação de pelotão, de um fluxo mais lento, e traz uma segurança viária porque diminui ultrapassagens e eventualmente... Eu sei porque eu ando em estrada e eu sei a importância demais de ter essa terceira via, né? Em época, ainda mais quem passa por Minas Gerais ali, né? É fundamental. Um fluxo de caminhão muito grande. Muito grande, né? Então isso é muito interessante, né? Isso traz um descanso para o próprio caminhoneiro, que opera numa condição menos estressante, e isso é bom para todo mundo. Olha, cidadão comum, assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem a gente como cidadão comum, que não conhece os meandros todos, né, da política de logística nacional, a impressão que dá é que todo o escoamento de carga acontece a partir de Sudeste e Sul, né? Quais são,
Queria saber se isso realmente é verdade e, se sim, quais são as oportunidades que tem de outros escoamentos a partir de Norte, Nordeste, enfim, Centro-Oeste. É interessante colocar aí o Pacífico, né? Que eu acho que o Pacífico é uma grande coisa para a gente. Né? Tem projetos antigos, né? Discussões antigas de fazer uma rota bioceânica, de ligar ali o Atlântico ao Pacífico via ferrovia. Projetos que discutem há algum tempo. Eu vejo algumas dificuldades do ponto de vista de engenharia, de volume de investimento, mas a ideia é boa. Eu acho que a gente precisa continuar trabalhando para viabilizar esse tipo de conexão. Se eu voltar à sua pergunta, a gente acabou falando muito do Mato Grosso porque ali é o centro gravitacional, né, na produção do agro brasileiro, mas tem outras regiões muito importantes. Então, o oeste da Bahia, região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, ali cresce para quem, Marcelo que viaja bastante carro, para quem passava lá 10 anos, 15 anos atrás e passa hoje, é outra região. Tem ainda Tocantins, o interior do Tocantins tem uma produção muito grande. E você tem uma ferrovia importante passando ali, que é a Ferrovia Norte-Sul. Conecta o Porto do Itaqui até Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, no interior paulista. E você tem carga sendo movimentada para sair pelo Porto do Itaqui. Seja via ferrovia, seja via caminhão. O Porto do Itaqui hoje é um porto muito representativo como uma opção de outros vetores logísticos, né? Eu já falei do Arco Norte, que é muito relevante, né? A gente está falando aí de mais de 20 milhões de toneladas ano saindo por Miritituba, Santarém, Vila do Conde. Quando a produção brasileira, salvo engano, os números atuais é algo em torno de 130, alguma coisa do tipo. Então a gente está falando de uma parcela representativa. E tem uma perspectiva de futuro que eu acho que é importante introduzir aqui, que é e aí conecta com aquilo que eu comentava antes, né? A gente migrar a carga para o ferroviário, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma ferrovia que corta o interior da Bahia, e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é uma ferrovia que vai sair do Mato Grosso, passar por Goiás e se conectar com a FIOL ali na Bahia. Então, pronto esses dois projetos, fica o FIOL, além da Norte-Sul, que eu comentei há pouco, que, né, corta assim, o Brasil, como o próprio nome diz, de norte a sul, você vai ter uma conexão oeste-leste, ligando então o centro produtor de grãos com uma saída ali mais a leste e mais ao norte dos portos, né, do que os portos do Sul, Santos e Paranaguá. Como é que está isso hoje? A FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, é uma obra que está sendo tocada pela Vale. Ela, inclusive, tem uma comitiva fazendo uma visita técnica lá hoje. Partiram de Brasília hoje. Ontem teve um evento apresentando os números. Ela é objeto de um instrumento regulatório, para quem não acha que é uma ofensa. O instrumento regulatório é tudo aquilo que a gente normatiza, as leis e tudo mais. Teve uma lei que disse o seguinte lá em 2017, a 13448, uma lei federal. Olha, quando você estiver estruturando um projeto, se você tiver um valor aqui sobrando, né, um saldo, um valor presente líquido positivo aqui, uma das opções que você tem é pegar isso aqui e jogar em outro projeto de infraestrutura. A lei autorizou isso. Antes disso, você tinha que pegar e devolver para o Tesouro, via outorga, ou colocar mais investimento no projeto para zerar esse VPL. Né? É assim que a gente estrutura o projeto. E aí essa lei falou, olha, você pode zerar esse VPL, esse saldo aqui de valor que a concessionária, né, não pode se apropriar, para tocar outro projeto de infraestrutura. E a FICO nasce a partir desse instrumento, quando a gente fez a renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas, estrada centenária, que a Vale administra de BH até os portos do litoral do Espírito Santo, sobretudo Vitória. A gente pegou esse VPL e falou, olha, além de você, em vez de você pagar, você vai fazer. Então, troca a obrigação de pagar por obrigação de fazer. Isso é muito mais eficiente, porque a administração pública tem as suas ineficiências para contratar, para continuar, para ter disponibilidade orçamentária numa cadência adequada. Então, a gente vê hoje lá mais de 30 quilômetros de ferrovia, né, do ponto de vista de infraestrutura, pronto.
e avançando para chegar até o interior do Mato Grosso. E a FIOL tem um trecho concedido, que é a parte mais próxima ao porto, ali em Ilhéus, e você tem outros trechos em obra, isso sendo tocada pela Infra-SA, obra pública, para chegar num fragmento que vai ser viável fazer posteriormente a concessão desse bloco. Então você ataca uma frente aqui mais no interior, Vale fazendo, via investimento cruzado, e você tem obra pública, tem um contrato já de concessão no trecho mais leste sendo tocado pela Bafé, uma concessionária, Bahia Ferrovias, e você tem um trecho um pouco mais oeste, ainda na Bahia, sendo feito obra pública. Isso em tudo, daqui a pouco vira um grande eixo estruturante, e aí sim a gente vai ter uma eficiência logística bastante representativa para o agro, com opções. Né? Eu acho que o que talvez traga competitividade é o produtor falar, olha, eu posso mandar por Itaqui, eu posso mandar por Miritituba, por Santos Paranaguá, aqui pela Fico-Fiol, o que faz mais sentido para mim, quem está comprando, qual é o preço, tudo isso com estruturas de armazenagem ao longo da rodovia, então eu posso deixar estocado ali durante um tempo, eventualmente vai ter um custo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Acho que essa é a perspectiva, criar oferta de infraestrutura, criar opções para quem já produz hoje e para as novas fronteiras. A partir disso, você gera outras oportunidades. Um lugar que não era viável explorar porque você não tinha logística, daqui a pouco é viável a partir dessa infraestrutura instalada. Você falou uma coisa interessante, né? Que o agro ele cresce mais rápido do que você está fazendo aí, né? Igual você falou aí do Noroeste Baiano, né? Quer dizer, era alguma coisa que há 20 anos você não falava e hoje é um grande produtor, né? Isso é extremamente complicado, né? Essa logística. Né? A infraestrutura, e aí a gente está falando da infraestrutura de transporte, ela serve de um lado para induzir desenvolvimento e crescimento, né? Isso. Então, por exemplo, eu fui a Dubai o ano passado. E aí, enfim, é um exemplo extremo, né? Mas eu acho que para ser didático vamos usar um exemplo extremo. E aí eu passei no caminho ali de Dubai para Abu Dhabi fica ao sul de Dubai, eles construindo uma região chamada Dubai South, parte sul de Dubai. E ainda nas fundações das edificações, dos prédios, de todos os equipamentos que vão ter ali, ou seja, coisa ainda para alguns anos, mas já com rodovias, não é duplicada, não, é triplicada, quadriplicada. Sem carro, mas já tem rodovia. Mas já tem a infraestrutura. Por quê? Porque essa perspectiva de, olha, se eu quero desenvolver para lá, eu vou levar a infraestrutura e a infraestrutura vai empurrar o desenvolvimento para lá. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Acho que é isso que o Marcelo está falando há algum tempo já e não tem como negar. A gente corre atrás do desenvolvimento, né? Então, a infraestrutura de logística, sobretudo no Brasil, não é de hoje e talvez isso ainda perdure nos próximos anos. A gente está correndo atrás de destravar gargalos, que o agro vai, explora, né? E, por exemplo, né? Que é o tema aqui, mas para outros setores também. E depois vem a infraestrutura tentando trazer eficiência e racionalidade para aquela operação. Infelizmente, a gente ainda tem esse nível de maturidade. Igual você falou, e não é só no agro, né? Igual você vê o pessoal construindo prédios, constrói prédios, mas a rua é do mesmo tamanho, né? Então, é uma forma de o sistema de drenagem é o mesmo, aí alaga tudo. Então, quer dizer, um problema estrutural nosso de gestão, né? Mas não só de infraestrutura geral, né? A gente tem entrevistado personagens aqui de vários momentos do agro, né, que estão participando dessa expansão cada vez maior e tal, e todos eles têm dito, principalmente que no quesito sustentabilidade para o futuro, o Brasil pode ser um grande protagonista. O que você acha que, estando lá dentro da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que você acha que são as perspectivas de vocês para auxiliar o Brasil a chegar nessa liderança de um país sustentável para uma posição global sustentável? Olha, primeiro é dizer que eu concordo gênero, número e grau com essa afirmação. Acho que o Brasil tem uma oportunidade ímpar, talvez uma oportunidade que a gente não tenha tido nas últimas décadas, de se posicionar muito bem no cenário global a partir da transição energética, tudo que o Brasil pode oferecer, seja biocombustível, então o agro está muito conectado, por exemplo, com o álcool, o etanol de milho. Né? Nessa lógica de safrinha, que hoje em dia nem é mais a safrinha, né? A safra do milho já é uma safra relevante, você gera um excedente, você gera produto que pode e está sendo utilizado, salvo engano, a maior planta de etanol de milho das Américas está no Mato Grosso hoje, né? Já é uma realidade. Então você tem... E uma coisa recente, que
falou-se em milho há pouco tempo, né, para gerar. Então você vê como a mudança é muito rápida. Né? E sendo que é o que a gente falava há pouco, a gente tem uma limitação de maior produção de milho porque, enfim, logística. Então, se a gente resolve esse gargalo, você tem mais abundância milho, por exemplo, mais outros biocombustíveis, né? Que é algo que é um diferencial competitivo do Brasil frente a outras nações. Mas a gente não para por aí, né? A transição energética vai passar por você ter energia elétrica, né? Substituindo fontes fósseis, né? E aí a matriz elétrica do Brasil é super limpa e você tem para expandir para caramba lá no Nordeste, né? Seja com eólica, seja eólica offshore, seja com placas, né? de energia solar e tudo isso. O grande projeto de hidrogênio verde no Porto Pecém, que vai receber, por exemplo, para ir voltar para a NTT, conexão com a ferrovia transnordestina. Então a gente tem ali no interior do país, nas regiões, né, que são carentes de uma série de coisas, dentre elas infraestrutura, um grande empreendimento ferroviário que vai conectar Eliseu Martins, interior do Piauí, vem assim sentido oeste e leste, quando chega ali próximo a Salgueiro, faz uma curva 90 graus e sobe em direção ao Ceará e vai em direção ao Porto Pecém. Então a gente tem essa obra acontecendo, previsão de ser concluída até 2027. Então a gente está falando aí de cerca de 600 quilômetros de ferrovias novas, numa região que você viabiliza a conexão com o agro, né? Você tem ali a carga que está subindo para o Itaqui, que eventualmente pode ser deslocada para cá. E tem a região do Matopiba, que a gente não falou ainda, que é uma região que cresce para caramba, Oeste Baiano, Tocantins, Maranhão, Piauí, tudo mais. Tem mineração e tem, sobretudo, esse fluxo de produtos e insumos e toda uma cadeia logística que pode ser construída ao longo da ferrovia e vai poder utilizar como fonte, por exemplo, energética, o hidrogênio verde do Porto de Pecém, né? Então, essa é talvez uma contribuição da agência. Uma outra contribuição, essa mais específica, mais ampla, do ponto de vista de transição energética e sustentabilidade. O Brasil não tem um grande desafio de descarbonização da sua matriz elétrica. A gente tem uma matriz quase 90% fonte renovável. Varia um pouco quando tem menos chuva, mais chuva, né, que a gente dispara as térmicas. Mas a gente tem na matriz energética um desafio e dentro da matriz energética a gente tem a questão do transporte. Então, salvo engano, o transporte representa quase 40%, algo da ordem de 35% das emissões da nossa matriz energética. E quando a gente vai abrindo esse número, a gente vê que o que a gente deve fazer, e a agência contribui em alguma medida para isso, de um lado, de novo o que a gente falou agora há pouco, migrar a carga do rodoviário para o ferroviário e hidroviário, isso por si só traz eficiência. Mas mesmo que a gente alcance as metas do PNL, que eu falava há pouco, Plano Nacional de Logística, que é o planejamento de longo prazo para o setor, que é sair de algo entre 15% e 20% para a rodovia, esse número varia às vezes, a depender da forma que você calcula, mas é algo nessa ordem, sair de 15 a 20 para 30 a 35. Mesmo isso acontecendo, a gente vai ter o rodoviário ainda com a participação de 50% na matriz de transporte. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de descarbonizar e trazer eficiência energética para o modo rodoviário. Então, existe uma discussões de rota tecnológica. O governo lançou, salvo engano, há 2 semanas atrás, a lei, né, combustível, sancionou o combustível do futuro. Tem lá todo o incentivo para biocombustível. A gente sabe que há uma polêmica no setor transportador sobre a eficiência do biodiesel nos nossos equipamentos hoje, mas o que a agência tem feito através da sua regulação, a gente está discutindo como que a gente pode capturar informações de operadores de transportes que são mais conectados e são mais eficientes e estão na fronteira aí de desenvolvimento com relação à transição energética. E no nosso cadastro, a gente tem um Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga, que são 3 milhões de registros. Em tese, todo mundo que transporta, pelo menos de maneira regular, carga por rodovia no Brasil está nesse registro. E a gente, de maneira reputacional, porque a gente não regula tarifa nesse setor, não regula preço, mas a gente pode regular qualidade. E dizer, olha, você que vai contratar o seu frete, tem compromisso de descarbonizar a sua operação como todo e a logística é um componente importante disso, saiba que tem esses transportadores aqui que estão compliance, ou seja, que estão de acordo com os níveis de emissões nesses parâmetros. Você tem noção de números, o que a gente ganha de descarbonização quando faz isso? Percentual, porque é importante, a gente não quantifica, né? Igual fala assim, fala-se muito
transporte de carro, né? Mas faça a conta quanto o Brasil deixa de emitir em colocar o álcool, né? No mistura. A gente não tem esses números, né, para apresentar, né? De maneira... Olhando para esse lado de vista de carbono, aquecimento global, a nossa contribuição, né, são números extremamente gigantescos, igual você está falando, e que a gente não apresenta, né? O que eu sei do ponto de vista de número, de fato, não é uma conta fácil de fazer e eu acho que não tem ninguém fazendo. Não é que não seja uma conta fácil de fazer, né? Porque vai partir de premissas que, enfim, eventualmente não se concretizam. Mas o que eu sei de número, por exemplo, é que o setor regulado da agência, da NTT, Transporte Rodoviário de Cargas, foi responsável por, no ano passado, cerca de 5% das emissões totais do Brasil. Então, a gente está falando que é uma contribuição relevante, né? A gente conseguir... Aí, vamos ver como é que vem as nossas NDCs, né? As nossas metas ali, as contribuições nacionais determinadas, né? Que é uma discussão que se dá na COP. Mas, certamente, você poder atuar em 5% das emissões, obviamente que não dá para reduzir tudo, não é eficiente, né? Do ponto de vista operacional e financeiro, mas uma parcela disso eu acho que já é uma contribuição. Acho que a gente tem esse desafio enorme, né? Num país continental. Você olha para a Europa... Os números são grandes, né? E se a gente souber mostrar, porque nós estamos falando, acabamos de conversar um pouco sobre mercado internacional, de valorizar o nosso produto, né? Imagine essa rota aí lá do Paraná, né, que é feita em caminhão. Se você substituir, o que é que você ganha em termos de redução de emissão de carbono, de redução de acidente, de economia de estrada, né? Isso para mim é fundamental a gente ter esses números para mostrar, né, a evolução e que nós estamos aí sim dentro desses acordos internacionais que o Brasil está de fato caminhando para aquilo que a contribuição, né, que ele precisa dar. Olha, são informações muito grandes e que a gente não tem noção quando a gente fala de todo o escoamento de carga brasileiro e do agro, da pecuária, enfim. Eu queria agradecer muito você, viu, Felipe Queiroz, de ter aceitado o nosso convite, de ter sido tão claro com informações tão complexas aqui. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado, Osmar. Obrigado, Marcelo. Dizer que é um prazer, uma honra estar nessa instituição aqui, que cumpre o seu papel discutindo temas importantes dessa maneira tão contemporânea, né, esse formato aqui. E dizer que acho que a gente tem que ser otimista, né? Eu acho que é quase como uma obrigação ética, talvez, a gente ser otimista, porque as coisas vão dar certo, a gente vai fazer essa transição olhando sustentabilidade e trazendo eficiência para o nosso agro, trazer uma potência agrícola, commodities agrícolas. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, contem com a gente lá no NTT para isso. E você, te vejo no próximo episódio aqui do MACCast AgroMais. Até lá!